pós-graduandos, tudo bem com vocês? Neste vídeo darei algumas orientações sobre modos de citação do discurso alheio em nossos textos científicos. Normalmente, a citação do discurso alheio é referenciada pelo último sobrenome do autor da obra original. É interessante que se verifique se não há nenhuma outra forma que este autor prefira ser citado. Muitas vezes está presente no currículo Lattes ou em outras obras, caso haja essa observação, mas o mais comum, o mais normal, é que o último sobrenome do autor seja referenciado. E há 3 modos nos quais a gente pode se apoiar para pegar o discurso do outro para apoiar nessa investigação. São elas: citação direta, citação indireta e modalização em discurso segundo. A citação direta é o modo no qual eu posso recuperar o texto do autor que eu estou citando exatamente da mesma forma que ele foi apresentado no original, sem mudar nenhuma palavra. E como que eu vou fazer isso? Se este texto tiver 3 linhas ou menos, eu posso apresentá-lo dentro do meu texto original sem fazer nenhum recuo de margem. Caso ele tenha mais do que 3 linhas, 4 ou mais, eu não vou usar as aspas, mas eu vou utilizar a diminuição no tamanho da fonte para o tamanho 10 e também um recuo de 4 centímetros para a direita. Ele vai ficar um pouco afastado em relação ao texto original, demarcando que aquela fala não é sua, que aquela fala você retirou de um outro texto. Nesse tipo de citação, é imprescindível a apresentação do sobrenome, do ano da obra e da página da qual aquele excerto foi retirado. Nos outros 2 tipos de citação, o número da página não se faz necessário, pois são 2 modos nos quais a gente não vai trazer completamente aquele texto original. A gente vai fazer reformulações, utilização de outras expressões, até de outras construções frasais, para remeter à ideia que foi passada por aquele autor que nós estamos referenciando. Então, na citação indireta, nós teremos que fazer essa reformulação do texto. Então, supondo que o autor tinha dito assim: quem assiste o meu canal é incrível. Se eu for citar essa frase no meu texto, eu vou ter que fazer algo como: as pessoas que acompanham o conteúdo produzido pela carreira universitária são maravilhosas. Então vejam que todas as palavras que estavam presentes no texto original, eu troquei por sinônimos ou eu utilizei expressões para mencioná-las. E aí dessa forma eu consigo fazer a citação indireta. Então ficaria algo como assim: Santos, que é a forma como eu sou referenciada. Santos 2019 disse que as pessoas que acompanham carreira universitária são maravilhosas. Então, dessa forma, eu consigo fazer a citação indireta. Vejam que esse disse que, explicou que, indagou que, é uma ferramenta muito utilizada nas citações. E pensar bem no verbo que você vai colocar: disse, informou, refutou, argumentou, criticou, é muito importante para embasar que ideia você quer trazer daquele texto. Trazer um simples disse, falou, é muito simples, é muito básico. Você pode muito bem utilizar esse verbo para fortalecer a sua fala. A modalização em discurso segundo é uma outra forma de citação indireta, na qual novamente precisaremos fazer reformulações no texto original, e a diferença vai ser o modo como nós vamos iniciar essa nossa fala. Normalmente são utilizadas algumas expressões como segundo Santos 2019, de acordo com Santos 2019, para Santos 2019, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sobre a citação, é muito importante que nós sempre estejamos bem fundamentados. Então, lembrem-se que nada pode ser dito num texto científico sem a fonte estar clara. Se eu quero dizer que o céu é azul, eu tenho que procurar quem disse que o céu é azul, se esse texto ele está bem cotado. Então,
Eu não posso dizer assim, pesquisas indicam que tal coisa aconteceu. Que pesquisas? Cite pelo menos 3 pesquisas que dizem isso. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado na hora da citação é qual é a fonte que eu vou utilizar no meu trabalho. Às vezes a gente encontra informação em blog, em Wikipédia, em trabalhos de conclusão de curso de nossos colegas, mas é sempre interessante a gente buscar uma fonte referenciada na área. Então, quem seria o autor que melhor disse, ou que primeiro disse, ou que de forma mais atualizada disse sobre aquele determinado assunto? É claro que essa questão da fonte vai depender muito da natureza do seu trabalho. Por exemplo, se você faz um trabalho sobre RPG e os blogs são os conteúdos mais atualizados sobre essa temática, é notório que você vai precisar recorrer a algum blog como citação para o seu texto. E ele pode ser um material riquíssimo. Mas, no geral, você buscar essa fonte mais confiável vai dar também mais credibilidade para a sua pesquisa. Algumas questões finais que eu gostaria de deixar neste vídeo são em relação ao plágio. Tenham muito cuidado em relação a pegar informações de terceiros. Sempre busquem realizar a referenciação correta para que o texto de vocês não caia no plágio. Que o que seria? Seria você copiar uma informação inteiramente do jeito que ela foi posta ou não, sem referenciar o texto original. Já vi, inclusive, casos de pessoas perderem seus títulos por anos após as suas defesas, foi descoberto o plágio. Então, esse é um aspecto muito agravante. E, além disso, existe a questão do autoplágio. Você ter publicado uma informação em período anterior e você utilizar essa informação do jeito que ela foi feita num outro texto, sem referenciar este outro texto. Alana, eu tenho que referenciar eu mesma? Tem sim, certo? Senão você cai no autoplágio, que não é ilegal, você não perderia um título por causa do autoplágio, mas ele não é ético na esfera acadêmica. Então, lembrem-se, pegou uma informação, mesmo que eu não esteja copiando ela do mesmo modo que ela foi apresentada, mas se eu peguei uma informação, eu tenho que apresentar a referência dela, ok? Por fim, gostaria também de deixar uma orientação em relação à quantidade de citações no nosso trabalho. Alana, existe uma quantidade mínima, uma quantidade máxima de citações que eu posso ter no meu trabalho? Não, a gente não tem como quantificar isso, vai depender muito da natureza dele. Mas muitas vezes é observado um texto que se chama colcha de retalhos, que o que seria? Um texto com uma quantidade enorme de citações diretas, né? Que fica lá um textinho recuado, um textinho normal, recuado, normal, recuado, normal. E ele completo, feito dessa forma. Lembrem-se que toda citação que vocês trazem para o texto de vocês, ela deve ser comentada, criticada, analisada. Ela não pode estar ali por si só, sem nenhuma explicação ou fala sua àquele respeito. Então é muito importante que toda citação que venha para o seu texto venha para agregar e venha para ser comentada por você. Se você colocou uma citação no texto e não fez nenhuma alusão a ela antes ou depois, pode retirar essa citação porque ela não está sendo aproveitada, certo? Então, fazer esses comentários é uma estratégia para evitar a colcha de retalhos e também fazer outros modos de citação, como os que a gente falou aqui no nosso vídeo de hoje. A citação indireta, a modalização, são estratégias para a gente evitar esse recuo interminável ao longo do texto, certo? Se tiverem alguma dúvida a respeito desta temática, podem deixar no comentário aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima!